Até esse momento, a linha investigativa do Stalker não tinha sido descartado, tá? Os policiais estavam investigando, analisando tudo que tinha, o que mandava, o que aparecia. Tanto que na terça, no dia 22 de novembro, a polícia disse em um comunicado na imprensa que investigaram centenas de informações relacionadas e não conseguiram identificar ou verificar a identidade de nenhum perseguidor. Estou de volta, Gigi Barreto, a sua perita criminal, para mais um vídeo. E esse, no caso, continuação dos estudantes de Idaho. Sim, porque esse caso ainda vai dar muito pano para manga. A polícia ela está longe de revelar tudo o que tem. E eu estou batendo na tecla, vocês são prova de que, na minha opinião, a polícia e o FBI, eles estão jogando xadrez com as informações. Mas antes de continuarmos, já sabe, dá o like, compartilha e me segue aqui se você caiu de paraquedas, tá? Aproveita e aciona o sininho, porque isso me ajuda bastante a continuar a produzir o conteúdo aqui para você. Ah, e aproveita, me segue nas outras redes, tá? Vou deixar aqui para você me encontrar. Voltando ao caso Idaho. E quero me desculpar por falar o nome da Zena de forma errada, tá? Eu só lia, né, os documentos, as entrevistas, as notícias, e eu lia como se lê em português, que era Shana, né? Então já sabe, é Zena. Vocês vão encontrar aqui no vídeo muito como Shana, ó Senhor. Me perguntaram no primeiro vídeo, inclusive se você não assistiu ao primeiro vídeo, depois desse aqui, eu sugiro que vá assistir. É sobre a máscara balaclava, como é que era, né? Então, ela é uma máscara que esconde o cabelo todo e parte do rosto. Fica somente os olhos e a sobrancelha. E por isso que a Dylan disse que só viu os olhos e a sobrancelha, né? E no caso é uma máscara que ela é muito utilizada por policiais, forças policiais e militares e criminosos. Justamente que esconde tudo isso, né? E falando na Dylan, novidades já surgiram. Quais? Por exemplo, que ela estava dormindo no segundo andar e não no primeiro, o que faz mais sentido. E aí vem, mais uma vez, né, o questionamento. Mas como que ela não ouviu todo o barulho, só viu alguns? E por que que ela não fez nada? Aqui, galera, vamos lá. Uma hipótese que é plausível, tá? Falam bastante que ela podia, assim como a Bethany, né, estar chapada, gente, fazendo uso de entorpecentes e tudo mais, tá? E aí, por conta disso, não teve ação mesmo, nem sabia o que estava acontecendo. É possível? É. Agora, ainda se mantém o quê? Os 9 minutos de ação do Brian. Aqui eu vejo como complicado, tá? Como que esse homem teve 9 minutos para agir 4 pessoas sozinho? Para mim tem que ser muito ninja. Agora, claro, tudo isso que eu estou falando é sem saber, por exemplo, o número de lesões em cada vítima, porque isso é importante para a gente determinar o tempo necessário e aí poder falar se ele realmente agiu sozinho ou não. É um dos fatores, né? A perícia, mais uma vez, o que? Sendo fundamental. Mas isso só vai ser trazido depois pela polícia de Idaho e o FBI. Falando em perícia, se eles não tiverem um outro DNA além daquele lá da bainha, né? Talvez esse DNA aí seja descartado, tá? Porque o DNA foi encontrado no botão da bainha da faca. E aqui entra uma questão aí de transferência de DNA e tudo mais, e a durabilidade desse DNA. Mas isso é motivo aí para outro vídeo. Mas talvez esse tema, inclusive, ele seja trazido na quinta-feira, dia 12, porque vai ter uma audiência às 8 horas da manhã no Tribunal do Condado de Latam. Então vamos aguardar. Mas, enquanto isso, voltaremos à nossa linha do tempo.
Até esse momento, a linha investigativa do Stalker não tinha sido descartado, tá? Os policiais estavam investigando, analisando tudo que tinha, o que mandava, o que aparecia. Tanto que na terça, no dia 22 de novembro, a polícia disse em um comunicado na imprensa que investigaram centenas de informações relacionadas e não conseguiram identificar ou verificar a identidade de nenhum perseguidor. Os detetives disseram mais tarde que investigaram um incidente em que um homem havia seguido Kaylee em uma loja, tá, em meados de outubro, mas chamou um incidente de isolado. E ainda não era o caso relacionado que ela tinha contado para os amigos, tá? Na quarta-feira, 5 dias depois, o promotor do condado de Latah, Bill Thompson, ele disse que uma das vítimas, sem dúvida, era o alvo. Ó, voltou de novo. Ele tá vendo assim que volta. Aí voltou de novo com essa narrativa. Aí uma entrevista horas depois, o Departamento de Polícia de Moscou chamou o comentário do promotor de, sabe, quase energúmeno, né? Que houve uma falta de comunicação e que não há nada que correlacione oficialmente. Mas no dia seguinte, no dia 1º de dezembro, adivinhe? Tá bom para você? Não, adivinha. Eles dizem o quê? A polícia esclareceu que continua acreditando que o ataque foi para um alvo, sim. Tanto que aqui, eu acho que o perfil desenhado pelo FBI que eles têm, né? Eu acredito que eles estavam muito fortes nessa linha. Mas que aí ficavam jogando essas informações. Porque, eu não sei, eu acredito numa estratégia. Agora, qual estratégia, gente? Não me pergunta, não. Né, que afinal o FBI tá lá, né, gente? Mas o negócio estava tão feio por lá, por conta dos detetives de internet, não sei se eles estavam deixando a galera doida, né? Que a todo momento, gente, um suspeito era levantado pela internet. A polícia ela teve que divulgar uma lista de pessoas que eles não acreditavam que tinham qualquer envolvimento com os crimes. As duas colegas sobreviventes, o homem das imagens lá do caminhão Grub, o motorista que levou Morgan e Kaylee para casa, o ex-namorado da Kaylee, qualquer indivíduo da casa da King Road, né, lá da casa deles, que tinha feito a ligação para o 911, nem o ex-morador da casa lá da República, que ele tinha se mudado antes, mas o nome dele ainda constava no aluguel. Inclusive, uma professora, Rebecca Schofield, tá? Professora assistente da Universidade de Idaho, que preside o departamento de história na escola. Ela também foi citada, sabe por quê? Gente, aqui o negócio é feio. O negócio tomou assim uma proporção, uma tique. Ela simplesmente levantou essa suspeita contra a professora, que ganhou assim proporções inimagináveis. Ela começou a espalhar as declarações supostamente falsas, né, infundadas, alegando que a professora estava envolvida. Os policiais tiveram que falar, neste momento da investigação, os detetives não acreditam que a professora associada e presidente do Departamento de História da Universidade da Idaho, que inclusive processa o usuário do TikTok por difamação, esteja envolvida neste crime. Mas o que a polícia tinha para estar falando com a população? A linha, a narrativa de Stalker, né? Aí, dia 5 de dezembro, eles vêm ao público novamente e revelam que realmente houve um incidente entre aquele e um homem, tá? Que eles não deram nome e que pode ter sido a referência de perseguidor que ela fez para os amigos e familiares. Só que os detetives não encontraram nenhuma evidência sugerindo que houvesse um padrão de perseguição ligado a essa pessoa. No dia 7 de dezembro, as investigações começam a tomar outro rumo. Nesse dia, a polícia resolve pedir ajuda da população. Eles estavam procurando o ocupante ou ocupantes de um Hyundai Elantra branco 2011-2013, que estava na área, né? Um veículo correspondente a essa descrição ele foi capturado em imagens de câmera de corpo, bodycam da polícia, em um incidente diferente naquela noite, foi o que eles disseram. Mas o que a gente já sabe é que desde o início das investigações eles já tinham a imagem do carro, tá?
próximo à casa, fazendo o percurso. Inclusive, eles já tinham o nome do Brian, porque no dia 29 de novembro, agora a gente sabe disso, com essas imagens, eles chegaram ao registro do carro. Isso no nome do Brian. E, inclusive, descobriram que o Brian tinha trocado de placa, porque a placa era da Pensilvânia e tinha vencido. Aí ele teve que trocar para o estado de Idaho. Mas não tinham nenhuma prova que ele era o autor. Como assim? Não tinham provas, eles tinham fortes indícios. Né? Não tinha ainda nada que colocasse ele na cena. Mas e o DNA? Lembram, o DNA, se chegou a um DNA estranho, mas não se sabia de quem era o DNA, porque não deu match no banco de dados criminais, porque ele não tinha passagem na polícia. E aí o que eles precisariam? Do DNA de Brian, justamente para comparar. Só que eles não tinham um mandado de busca. Eu acredito que por questões legais a polícia precisava de mais elementos. E no dia 12 de dezembro a polícia volta novamente, só que aí mais enfática. A polícia disse que os investigadores estavam priorizando dicas relacionadas ao carro. Isso porque as informações enviadas indicavam sobre o carro estar na área imediata da casa dos alunos falecidos durante as primeiras horas da manhã. E para continuar com a minha linha de raciocínio, no dia 20 de dezembro, o chefe da polícia de Moscou, James Fry, disse que estava ciente de um outro vídeo que acredita ter sido tirado de um estabelecimento, tá? Não identificado, no centro de Moscou, na noite do crime. Os investigadores eles identificaram um indivíduo chamado Adão a partir de uma imagem, tá? Encaminhada por uma pessoa. E essa pessoa que foi identificada, ela está cooperando com os detetives. Só que a polícia ela não esclareceu que tipo de cooperação e do que se trata, tá? E o quanto é relevante. Agora, por qual razão eles fariam isso? Trariam essas informações se desde o início eles estavam sempre mantendo tudo muito em sigilo? Será que seria para desestabilizar emocionalmente o Brian? Por isso que eu penso nessa estratégia, sabia? Porque o Colbert, ele se encontrou com seu pai e juntos eles atravessaram o país até a Pensilvânia, no Elantra branco. Uma pessoa que encontrou com eles nesse percurso afirmou para a polícia que interagiu, né, com os dois no início de dezembro e que pediu para não ser identificada. Disse que não conhecia nenhum dos dois, tá? Foi a primeira vez ali que se envolveu numa conversa com eles em uma oficina. Aí outra pessoa também confirmou que ele estava nesse dia, tá? 16 de dezembro, nessa oficina. Aí essa pessoa disse que o pai contou para ele que voou da Pensilvânia para Washington de avião e que retornou para a Pensilvânia de carro com o filho, para ele não fazer a viagem sozinho pela costa oeste. A polícia ela não indicou que o pai seja suspeito de alguma coisa, tá? Está relacionado, não, nunca falaram nada. Então a pessoa descreveu o Brian como um pouco estranho, mas que não suspeitou de nada dele. O suspeito teria dito a pessoa, inclusive o Brian disse a essa pessoa, que queria entrar no campo da justiça criminal comportamental e se tornar professor. Porque, inclusive, a linha de pesquisa dele é essa, tá? No vídeo que vem, no próximo vídeo que eu vou trazer sobre o Brian, tem muitas coisas já se descobrindo sobre ele, outras teorias, eu vou trazer, tá? Já imaginou, gente? Criminalistas, peritos, não são os Dexters, né? Só me faz lembrar de Dexter. Mas Dexter tinha né, uma missão. A polícia estadual de Indiana, eles confirmaram o Brian, né? Ele foi parado 2 vezes, no dia 15 de dezembro, pouco mais de um mês, né? Após os crimes. Em imagens da segunda parada, um policial estadual é visto caminhando em direção a Hyundai, Elantra branco. O policial tinha um bodycam, né? Aí quando vai abordar o veículo, o Brian, ele é visto no banco de motorista enquanto o pai está do lado do passageiro.
E eles foram parados por seguir o que se disse, né, um veículo muito perto e liberados sem aviso prévio. Os dois homens haviam sido parados. Esse mesmo carro foi parado 9 minutos antes por oficiais do departamento do local, né? Também por seguir outro veículo muito perto. Aí aqui surgem muitas especulações não confirmadas pela polícia. A Fox News divulgou que o FBI mandou a polícia interestadual para parar o Elantra e filmar a mão do Brian. Será que existe alguma impressão palmar na cena do crime e eles queriam comparar o tamanho? Porque até aquele momento não se tinha DNA, entendeu? O DNA do Brian para comparar com o DNA do local de crime. Então não tinha nenhum motivo para mandado de prisão, de busca. Então a polícia estavam, e junto com o FBI, a Polícia Estadual, tudo, eles estavam o quê? A promotoria, buscando motivos para fundamentar o pedido de prisão dele. Até porque se já tivessem o DNA do Brian, dado positivo, ele teria sido preso naquele momento. O FBI foi para a Pensilvânia e vigiou a casa por vários dias, em conjunto com uma equipe especializada de policiais estaduais e federais, tá? Enquanto ele estava sendo vigiado, investigadores do Departamento de Polícia de Moscou, do Departamento de Homicídios da Polícia Estadual, de Idaho, do FBI, trabalhavam com os promotores para desenvolver uma causa provável suficiente para obter um mandado. Aquilo que eu falei para vocês. O que eles mais queriam? O DNA de Brian para fazer a comparação. Eles conseguiram? Não conseguiram o DNA de Brian lá na Pensilvânia, não. Por quê? Porque ele estava sendo muito cuidadoso. Sim, eu acho que ele estava desconfiado de que estava sendo vigiado, porque há registros de que ele usava luvas cirúrgicas para levar o lixo para fora. Mas no dia 27 de dezembro, a polícia conseguiu uma amostra de DNA do pai do Brian, coletada no lixo. O laboratório analisou a amostra que estava no saco, né, de lixo e comparou com a amostra que foi coletada na bainha da faca encontrada na cena do crime. O resultado é que aquela amostra coletada no lixo era pai da pessoa que deixou seu DNA na bainha da faca na cena do crime. Com isso, a polícia consegue o quê? O mandado de prisão e de busca e apreensão. Tudo que eles queriam. Quando que eles conseguiram esse mandado de prisão? No dia 30 de dezembro de 2022. Eu acredito que foi quando saiu o resultado do DNA. Aí o homem, Brian Kohlberger, foi preso em Township, na região das montanhas, em Pocono, na Pensilvânia. Ele não teve direito à fiança e teve que comparecer em uma audiência de extradição na semana seguinte, no dia 3 de janeiro de 2023. E diga-se de passagem que em Washington não tem pena de morte. Mas em Idaho tem. Ele estava sendo extraditado para um estado que tem pena de morte. A polícia em Moscou disse que ele foi acusado de 4 acusações de assassinatos, né? E se recusou a identificar um possível motivo, inclusive ele negou a autoria. O departamento de polícia do campus de Puma ajudou as autoridades policiais de Idaho na execução de mandados de busca no escritório de Kohlberger e no seu apartamento. No dia da audiência de extradição, dia 3 de janeiro, Brian Kohlberger concorda em ser extraditado para Idaho, né? E novamente nega a autoria. No tribunal, o Brian falou para os pais: eu te amo, para os pais e para as suas 2 irmãs, enquanto ele era escoltado para fora do tribunal. É notório que ele está tendo apoio do pai, da mãe e das irmãs. Tá? Sua família ficou emocionada durante a audiência, chorando às vezes. Kohlberger fez contato visual com seu pai em determinados momentos durante a audiência. A família dele disse em um comunicado: nós nos preocupamos profundamente com as 4 famílias que perderam seus preciosos filhos. Não há palavras que possam expressar adequadamente a tristeza que sentimos
continuaremos a deixar o processo legal se desenrolar e, como família, amaremos e apoiaremos nosso filho e irmão, disse a família. As autoridades ainda querem ouvir de pessoas que possam lançar mais luz sobre Kohlberg. Então, ainda está longe de ser o fim, é só o começo. Sabe assim, o primeiro fio de um novelo, todo enrolado, é um novo começo. Isso foi o que o promotor do condado de Latão, Bill Thompson, falou. E aí, eles pediram, né, que agora que a população sabe do nome da pessoa que foi acusada, que se dirigissem, né, se tivesse alguma informação, que fossem à polícia, qualquer informação sobre o indivíduo seria importante, né, relatar qualquer coisa que se soubesse sobre ele, para ajudar os investigadores e a promotoria, o sistema judicial, a entender completamente tudo que há para saber, não apenas sobre o indivíduo, mas o que aconteceu e por quê. Foram as palavras de Thompson. As autoridades receberam cerca de 400 ligações na hora após esse anúncio de Thompson. E aí o James Fry, né, que é o xerife de Moscou, acrescentou que espera que as dicas realmente ajudem os investigadores a aprender mais sobre o suspeito, né, que isso é necessário, é o que a gente chama de perfil, né, a perfilação dele, coisa que o Brasil não faz. Aí nesse momento os detetives estão vasculhando todos os antecedentes de Kohlberg, registros financeiros, comunicações eletrônicas, e pediram para quem conhecessem para contactá-los, para compartilhar qualquer coisa sobre. As famílias da vítima, que eu já ia esquecendo, elas foram avisadas antes da prisão de Brian, tá? Elas foram as primeiras a saberem. Quando os policiais mostraram foto dele, ninguém reconheceu qualquer ligação a uma das vítimas. Mas o pai de Kelly, quando descobriu o sobrenome de Brian, afirmou que reconhecia uma ligação entre eles. Na noite de terça-feira, a juíza do condado de Latah, Megan Marshall, ela já emitiu uma ordem de não disseminação de informações do caso pelo Departamento de Polícia de Moscou. A ordem proíbe qualquer comunicação de investigadores, policiais, advogados, agentes do advogado de acusação ou de defesa sobre esse caso, disse o departamento. Acrescentando ainda, devido a esta ordem judicial, o Departamento de Polícia de Moscou não se comunicará mais com o público ou a mídia sobre este caso, que o negócio ficou mais sério, tem mais coisa aí. Mas é óbvio que isso não freou os que amam a investigação. E adicionado a isso, óbvio, o fato de Brian ser criminalista, com inclusive mestrado e doutorando, terminando o doutorado. Isso virou pólvora nos fóruns na internet, no Reddit e por aí vai. E eu encontrei, inclusive, um fórum que eles mostram uma possível conversa do Brian sobre um codinome falando do caso, do que aconteceu. E o Brian, ele tem que ter um vídeo somente sobre ele. Porque pense numa criatura, sabe assim, icônica. Aí um dos fatos que eu vou trazer no próximo vídeo, a Mad e a Shanna trabalhavam em um restaurante vegano, né? Aí uma das teorias que vem aí, porque o Brian, ele é vegano e poderia ter conhecido elas lá. Mas isso aí já fica para o próximo vídeo também. E eu te aguardo no próximo vídeo. E já compartilha, tá? Salva. Clica aí o sininho para ser notificado no próximo vídeo. Mas é só vir aqui que vai ter vídeo, tá? Se não for notificado. Beijos e até o próximo.